Nesse exemplo, a gente vai representar, através de expressões algébricas, a área total e o volume dos paralelepípedos cujas medidas estão indicadas em cada figura abaixo. Então, aqui a primeira, o item A, a gente tem um paralelepípedo retângulo. Então, nós temos 3 dimensões. Então, nós temos aqui a largura, medindo A altura medindo A sobre 2 e a profundidade medindo A. Então, para fazer a área, a gente precisa somar as áreas de todas as faces. Então, a gente tem que cada face e a face oposta tem o mesmo valor de área, porque tem as mesmas dimensões. Então, aqui a gente tem, então, a base. Então, são duas bases com a mesma medida. Então, 2 vezes a medida da área da base, que é A vezes A. Então, A ao quadrado. Mais 2 vezes a medida da face lateral, porque ela tem a mesma área da face oposta a ela. Então, por isso, a gente multiplica essa área por 2. Então, fica 2 vezes A vezes A sobre 2. E aqui a medida da área da face frontal, que é a mesma medida da face oposta a ela. Então, aqui a gente tem também, então, multiplicado por 2 essa área, que é A vezes A sobre 2. Então, aqui a altura aqui também é A sobre 2 para essa face. Então, aqui a gente pode cancelar esse 2 com esse 2, esse 2 com esse 2, e fica com 2A quadrado mais A quadrado mais A quadrado, que é, então, 4A quadrado. Então, essa é a área desse paralelepípedo retângulo. O volume é o produto das 3 dimensões. Então, largura vezes altura vezes a profundidade, que também pode ser calculado como a área da base vezes a altura do paralelepípedo, que seria A vezes A, que é a área da base, vezes A ao quadrado, que é a altura. Então, aqui só ficou diferente a ordem dos fatores. Então, aqui temos A ao cubo sobre 2. Então, essa é a área, esse é o volume desse paralelepípedo retângulo. Agora, então, a gente vai calcular a área e o volume de um cubo de dimensões B. Então, um cubo ele tem a largura, altura e profundidade, todas iguais, porque as suas faces são quadrados que têm todos os lados de mesma medida. Então, aqui a área, a gente tem 6 faces em um cubo. Então, é 6 vezes a área de uma das faces. Como o lado mede B e a gente tem um quadrado, então, a área do quadrado é o lado ao quadrado. Então, 6B ao quadrado. O volume de um cubo, ele é, aqui nesse caso a gente tem a aresta medindo B, então ele é a aresta ao cubo, que seria a medida da largura vezes a da altura vezes a da profundidade. Seria B vezes B vezes B, B ao cubo. Então, a área e o volume de um cubo de lado B, aresta B, né? São esses dois aqui que foram calculados. Por fim, então, a gente tem um paralelepípedo retângulo. Então, a área, assim como no item A, a gente tem que cada face tem a mesma área da sua face oposta. Então, a gente faz 2 vezes e coloca a área de uma das faces. Então, aqui, essa face lateral
a gente tem 2x mais 1 vezes x. Então, 2x mais 1 vezes x. As bases, então, a gente tem 2x vezes 2x mais 1. Então, 2 vezes 2x vezes 2x mais 1. E aqui, a gente tem essa face frontal, que ela tem 2x de largura e x de altura. Aqui também mede x. Então, a gente tem 2 vezes 2x vezes x. Então, aqui, esse 2 multiplica com esse x, fica 2x vezes 2x mais 1, mais aqui 4x vezes 2x mais 1. Aqui, 2 vezes 2x, 4x, vezes x, 4x quadrado. Então, fazendo a distributiva, 2x vezes 2x, 4x quadrado, 2x vezes 1, 2x. 4x vezes 2x, 8x quadrado, 4x vezes 1, 4x. E 4x quadrado. Então, aqui a gente tem 4x quadrado mais 8x quadrado mais 4x quadrado, 16x quadrado. E sobrou 2x mais 4x, 6x. Então, a área desse paralelepípedo retângulo é 16x quadrado mais 6x. E o volume é o produto das suas 3 dimensões, ou a área da base multiplicada pela altura, que é a mesma coisa. Então, aqui, 2x vezes x, 2x ao quadrado, vezes 2x mais 1. Então, fazendo aqui a distributiva, 2x quadrado vezes 2x, 4x ao cubo. E 2x quadrado vezes 1, 2x quadrado. Então, o volume desse paralelepípedo retângulo é 4x ao cubo mais 2x quadrado, como foi pedido pelo enunciado.